Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um privilégio, como sempre é um privilégio para mim estar aqui compartilhando com os irmãos a palavra. E hoje, especialmente, um dia de inícios, né? Eu estou muito motivado no meu coração. Bastante inspirado mesmo, cheio de expectativas do que o Senhor vai fazer. Tem alguém aqui de Itaquera? Alguém que é da igreja de Itaquera? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4 pessoas, aleluia. Imagina 5. Imagina que nós tiramos aproximadamente de 50 a 60 pessoas do nosso culto e eu já vejo a igreja assim, eu alegro meu coração, irmãos. Alegra o seu também? Aleluia. Daqui a pouco essas cadeiras do seu lado vão estar cheias. Aleluia. Temos alguém de Indaiatuba aqui? Temos. Aleluia. Felipe, a Emiriane e o Gabriel. Uma honra ter vocês aqui. Logo mais nós vamos começar a ter culto lá em Indaiatuba, irmãos. Domingo à noite. Aleluia. Deus vai movendo, Deus vai fazendo. E é Ele quem está fazendo. Não somos nós. É a obra do Espírito. E nós somos movidos pelo Espírito. Amém? Eu quando cantava a segunda canção, o Espírito Santo movia no meu interior. Eu lembrei de uma palavra que eu ministrei um tempo atrás aqui, sobre edificar com os materiais certos. E a gente estava cantando, eu vou construir a minha vida em Ti, porque Tu és o meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não serei abalado. Essa é a atitude do crente que é vencedor, daquele que tem vitória em suas mãos, garantida pela promessa que vem do Senhor, que é vida em nós pelo Espírito. Quantos creem que estão edificando algo que não tem a ver realmente com o momento presente apenas? Ele vai ter reflexo aqui, mas o maior reflexo é na eternidade. Quantos creem que estão numa obra como essa? Digam amém. Então esse é o nosso coração, e quando eu adorava o Senhor com isso, a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã é uma palavra talvez de advertência, de atenção, de observação daquilo que é a nossa vida, do que estamos de fato construindo. E eu lembrava do texto bíblico dos evangelhos, que não me vem à memória agora, mas você vai saber porque você já leu também. Se alguém souber o número da casa, o nome da rua, me fala. Quando o Senhor, contando uma parábola, e aí ele fala sobre aqueles que se apresentarão diante do Senhor, e aí uns terão algumas coisas nas mãos, outros não, e alguns ele vai dizer o seguinte, alguns dirão a ele, Senhor, no Teu nome eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz uma obra, e o Senhor olhará para estes e dirá, não, parta-te de mim, porque eu não te conheço. E quando eu cantava esta canção, no meu espírito, eu me revolvia, porque o Senhor sabe que o desejo do meu coração é ser aprovado, mais do que ser filho aceito, eu quero ser um filho aprovado. Você numa casa tem filhos, uma diversidade de filhos. Tem famílias que têm muitos filhos. Tem famílias que têm 6, 7, 8 filhos. Não é o comum da nossa geração. Tem famílias que têm 2, 3. E quanto aos filhos, tem aqueles que são mais aprovados e aqueles que são menos aprovados. Quantos já viram isso? Sim ou não? Por quê? Porque tem aqueles que tocam mais o coração do pai, da mãe, que se preocupam, que têm mais revelação, que são mais amadurecidos. Mas mesmo aqueles que tocam menos não deixam de ser filhos. Sim ou não? Às vezes nós, com um olhar humano, falamos, meu Deus, mas aquele pai é injusto. Porque aquele filho, por causa de ser tão rebelde, não devia nem comer. O outro devia comer só a picanha. E o outro devia nem comer. Mas um pai jamais vai negar comida para o filho. Na verdade, o pai sempre vai dar a mesma comida. E nós, como os filhos de Deus, sempre recebemos do Pai o melhor de maneira igual. Diga para a pessoa do teu lado, tem comida para você igual tem para mim. Fala, o manjar do céu está à tua disposição e à minha disposição. A mesa está posta para nós de maneira igual. Isso é um reflexo, isso é uma prova, isso é uma evidência do amor de Deus por nós. Ele nos alimenta, Ele nos disponibiliza o mesmo alimento. Mas nós precisamos querer comer. Agora pergunta a pessoa do teu lado, você quer comer? Fala, tem fruto fresco, tem comida saudável. O Senhor tem a mesa pronta para te alimentar. Diga para a pessoa do teu lado. Fala, Deus quer alimentar você. Diga assim, abra sua boca, coma de Deus, coma de Cristo. Aleluia. Essa deve ser a nossa disposição. Por quê?
Porque aqueles que comem do Senhor são transformados e passam a ter uma revelação do Senhor que aqueles que não comem não têm. Você pode estar à beira da mesa, sentado à mesa, e não comer aquilo que Deus está oferecendo para você. E não participar do banquete que o Senhor tem oferecido para você. E comer de Cristo vai te transformar. Vai fazer você alguém completamente diferente a cada dia. De glória em glória você vai ser transformado. E aí você vai ver que obedecer o Senhor, fazer a vontade dEle, é uma questão de viver a vida como Ele tem te ensinado. Por quê? Porque a transformação que comer de Deus, comer de Cristo, produz na vida do homem e de uma mulher, te faz fazer coisas que você jamais pensou que faria. E você faz simplesmente porque tem comido do Senhor. Quando você estiver diante do Senhor, no tribunal de Cristo, você vai estender suas mãos para Ele. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar. Eu creio que nós edificamos uma igreja de vencedores. Quantos creem? Você estará presente no arrebatamento e vai fazer parte dele. Eu creio nisso. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu quero isso para a minha vida. Eu digo, Senhor, mais do que conhecer, mais do que saber, mais do que ter oportunidades nesse momento, eu quero participar do arrebatamento da igreja. Porque eu vou dizer, quem não participa, nem vê, vai. Porque a Bíblia fala que o Senhor virá como um ladrão. Então, se ele vem como um ladrão, ele não avisa. Você vai ver só o resultado. Tem uma novela agora passando por aí num canal de televisão que está narrando o Apocalipse, né? Alguém já viu? Falaram que tinha avião caindo, o caos no mundo, né? Eu não vi nenhum capítulo. Mas me parece que retrata muito bem um pouco do que vai acontecer no futuro. A gente vê a conclusão daquilo que é o plano de Deus, quando Cristo ele morreu, ressuscitou e ele apareceu novamente, reapareceu aos seus discípulos e foi assunto aos céus. E depois disso, derramou do seu Espírito sobre a vida dos discípulos. Além do Espírito que já foi liberado para habitar neles, houve um revestimento. E a maior evidência disso acontece no dia de Pentecoste, quando o Espírito enche a casa, um grande mover de Deus acontece, e a igreja ela é equipada e preparada para viver uma nova história, um novo momento. Cristo já não está mais entre nós, mas Ele disse, eu vou preparar-vos lugar, mas deixarei com vocês um Espírito, um Consolador, que habitará aí dentro de vocês e vos capacitará. É o Espírito quem faz, é pelo Espírito que nos movemos. Então, a essência deste mesmo Cristo está dentro de nós pelo Espírito. Essa é a conclusão, essa é a continuação da obra de Deus, concluída em Cristo e continuada nos seus discípulos, que somos nós. Ela é continuada até o dia da volta do Senhor em seus discípulos, que somos nós. Diga, em seus discípulos, que somos nós, da comunidade dos discípulos. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo 1. Nós somos a comunidade dos discípulos. Amém? Tem uns irmãos que tiveram muita convicção para dizer que somos nós da comunidade dos discípulos. Mas eu quero declarar que esta igreja é uma igreja de vencedores, discípulos que seguem a Cristo. Que somos nós. Diga você que somos nós. A comunidade dos discípulos. Aleluia. Somos discípulos de Cristo. Sabemos também que nós estamos diante de uma janela, uma chamada, um momento que é chamada dispensação da graça. Onde a gente pode definir simplesmente crendo ou não crendo o que será de nós no momento do arrebatamento. Se você crer no Senhor Jesus e responder ao Senhor comendo dele e respondendo à obra de Deus, sendo um vencedor, você será arrebatado. E depois disso, claro, virá uma grande tribulação. Para ser salvo basta crer. Você tem a marca do sangue na sua vida, você é salvo. Quantos são salvos aqui? Digam amém. Você recebe uma promessa feita por Deus em Cristo Jesus. Mas além da vitória sobre a morte, nós podemos ser crentes que são vencedores, que chegam ao arrebatamento, que estarão diante do tribunal de Cristo como vencedores. Então obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, para não ser pego de surpresa no arrebatamento, é comportamento normal daquele que é vencedor, daquele que recebeu o Senhor Jesus, ou pelo menos deveria ser. Mas infelizmente, até pela palavra de Deus, a gente percebe claramente que isto é uma realidade, que existem
filhos crentes que são derrotados, não vivem como vencedores, não experimentam o melhor do seu potencial de filhos, não estão desfrutando da vida de Deus de maneira intensa. Portanto, vivem às vezes de derrota em derrota, mas Deus escolheu você como filho para viver de vitória em vitória. Ele quer fazer de você um vitorioso, uma vitoriosa. Tome posse dessa palavra. E nada na sua vida, na minha vida cristã, vai ser conquistado pela graça. Russell Shedd disse algo muito precioso. Ele disse o seguinte: a vida cristã, ela é conquistada pela graça de Deus, que é Cristo Jesus, e também vivida pela graça de Deus. Nós vivemos pela graça, assim como recebemos graciosamente da parte de Deus. Qual é o seu esforço, então? Crer que é o Senhor quem faz, e o seu coração sendo transformado, a sua alma sendo transformada, você vai responder como Ele. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o arrebatamento. Vou entrar um pouco nisso agora, e eu pedi para os irmãos projetarem para mim, só para contextualizar, porque eu não vou falar de um monte de detalhe que eu já falei numa outra oportunidade, mas só para alguns irmãos que talvez são novos. Alguém que nunca ouviu falar sobre esse assunto? Arrebatamento da igreja, escatologia, apocalipse, levanta a mão, deixa eu ver. Os irmãos ficam conversando. Quem já ouviu, levanta a mão. E aí você que não levantou a mão em nenhum momento, você ouviu e não ouviu. Entendi. Sempre é bom fazer isso, porque aí eu fico em paz, que temos os dois grupos. Amém. Glória a Deus. Só para lembrar, a ascensão de Cristo aconteceu lá em Atos, capítulo 1, versículo 6, a gente vê isso. E a Bíblia fala dos cavaleiros, dos cavalos, branco, vermelho, preto e amarelo, que já estão soltos aqui no nosso mundo, nesse tempo. E uma das principais características são alguns fatos e alguns acontecimentos importantes, como fome, guerra, pestes, enfim. Então, a gente está vivendo esse momento, depois da ascensão de Cristo, até que nós veremos um grande caos na terra e o início das dores. A Bíblia fala que serão princípios de dores e haverá um arrebatamento em secreto. Isso está lá em Lucas 21, Apocalipse 7, 12 e 14. Eu vou me basear bastante no texto de Apocalipse capítulo 12 hoje, tá? Mas não vou ler ele agora, nesse momento. Pode seguir, irmãos, por favor. Depois desse arrebatamento, a Bíblia fala que se dará início àquilo que Daniel profetizou e interpretou nas 70 semanas de Daniel, e a aliança com o anticristo, do anticristo com Israel. É muito interessante que você tem que estar atento aos fatos históricos desse tempo, né? Do tempo que nós estamos vivendo, porque nós temos... Está para eclodir mais uma guerra aí, né? A Rússia parece que não está querendo muito abrir mão da sua posição com relação à Síria. A Síria está vivendo um caos já há muitos anos. Há poucos dias atrás, eu acho que algo em torno de 10 dias, 2 semanas, houve uma divulgação de imagens terríveis de um ataque químico contra crianças pequenas, um desespero total. E aí os Estados Unidos, como sendo uma das nações, ou talvez, no meu ponto de vista, mais poderosa do mundo hoje, economicamente, politicamente, com muita influência no Conselho de Segurança da ONU, tomou a decisão, porque ele já tem espalhado muitas bases militares no Oriente, atacar. E atacaram, sexta-feira, eles atacaram a Síria, e isso foi um grande problema para a Rússia, porque eles defendem o Bashar al-Assad. E assim como o Irã, que também é uma grande potência nuclear, e a Síria, junto com o Irã, especialmente o Irã, são uma potência nuclear. E a Rússia, que é um grande país, que tem um poder bélico muito grande, está aliado a eles. Eu li hoje de manhã, eu li que a Rússia não está abrindo mão dessa posição, e a gente corre o risco de ter uma guerra grande. Não sei se será essa a terceira guerra mundial, mas a gente tem que analisar os fatos. Mas aconteceu uma outra coisa interessante. Mesmo guardando essa posição, eu li, acho que há uns 3 ou 4 dias atrás, que o Irã, no seu principal líder, reconhece que Israel deve ser reconhecido como nação. Opa! Aí a gente começa a enxergar que aquilo que o presidente dos Estados Unidos disse alguns meses atrás começa a ganhar um corpo maior e diferente, porque alguém do outro lado disse que também concorda com esse ponto de vista. Mas a gente, se olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver que uma aliança do anticristo com Israel só é possível se Israel for nação reconhecida mundialmente. E isso está prestes a acontecer. Quando nós virmos,
existem alguns estudos liberados aí, você vê na internet até alguns judeus estudiosos, arqueólogos, existe já um projeto pronto para o novo templo, no lugar onde ele sempre existiu, porque também ele será profanado pelo anticristo. Isso é um sinal de que o Senhor está às portas, né? Mas muitos desses fatos que eu estou narrando já terão acontecido quando eu tiver havido o arrebatamento, acontecerão no início da grande tribulação. Mas qual é o fato desse momento importante? Que nos dão alguns sinais de que o Senhor está voltando. As guerras, as fomes, as pragas, né? As pestes que tem. A gente estava um pouco tempo atrás preocupado com o chikungunya, o zika vírus e a... Qual era? Era 3, né? A zika vírus, chikungunya e a dengue. E aí agora nós temos a febre amarela. Daqui a pouco vai aparecer a febre rosa, azul. Agora tem H1N1 também, está eclodindo aí uma grande epidemia de H1N1. Então há uma grande preocupação, né? Uma grande preocupação no entorno dessas questões, que atacam diretamente o quê? Vida, vida, vida. Alguém morre por uma peste, alguém morre por uma epidemia, alguém morre por guerras. E tem muita gente morrendo por guerras. Nós vemos uma guerra todos os dias no nosso país. Morrem mais pessoas aqui por homicídio do que na faixa de Gaza. Acredite, isso é em termos de número absoluto. Então, existem sinais. Diga comigo, existem sinais de que o Senhor Jesus está às portas. Então, quando houver essa aliança do anticristo com Israel, aí vem o 5º selo, que em Apocalipse é narrado como o clamor dos mártires, a resposta ao clamor e o início das grandes calamidades, e o selo dos judeus que serão selados, não vou entrar nesses detalhes. E aí, a primeira trombeta toca, e aí é o que acontece. Agora eu quero que você preste atenção nisso, que eu não vou entrar no detalhe, mas preste bem atenção. Olha o que acontece para quem ficou e não foi arrebatado. Volta só uma, por favor. Primeiro vai ver acontecer o anticristo fazendo aliança com Israel, o clamor dos mártires e a resposta. Verá a resposta, que serão as grandes calamidades. Quase que eu estou querendo falar calamidades toda hora, né? Oh, meu Deus. O selo do povo judeu, que serão aqueles que serão resgatados pelo Senhor. E aí começa um tempo de muita dificuldade na terra. Depois a primeira trombeta anuncia o quê? A destruição de 1/3 da terra. A segunda trombeta anuncia o quê? 1/3 dos animais marinhos e das embarcações serão destruídas. A terceira trombeta, vai haver uma grande escassez de água na terra. A quarta trombeta, a perda de 1/3 de luz. Talvez haverá um grande movimento de vulcões. Tem um monte de vulcão aí que pode a qualquer momento entrar em erupção. Recentemente a gente teve alguns no Chile, lá para o lado do Japão, e aí não é fumaça, é o pó das lavas podem escurecer o sol. Segue aí. A trombeta, a 5ª trombeta, os gafanhotos para a destruição da terra. A 6ª trombeta, a destruição de 1/3 dos homens. E a 7ª trombeta, a mais dolorosa e terrível delas, porque ela anuncia as 7 taças, que é exatamente o final da grande tribulação. Depois da 7ª trombeta, haverá a primeira ressurreição, a ceifa. O que é a ceifa? O Senhor irá tomar para si os filhos que ficaram e passaram pela grande tribulação e agora, portanto, são vencedores na grande tribulação. E aí nós teremos o tribunal de Cristo, onde todos aqueles que são filhos serão julgados pela obra que fizeram. Não é um julgamento de salvação, mas é um julgamento de obras. E aí, nesse momento, as 7 taças acontecem. Que aí, olha só o caos que vai acontecer na terra. Câncer, a marca da besta, o mar vai se transformar em sangue, os rios e fontes em sangue, o sol vai queimar os homens nas suas pústulas, nas suas feridas, flagelos, Armagedon. Vai ser um momento que vai ter gente mordendo a língua de tanta dor, porque a morte não vai ter morte, o povo vai sofrer sem morrer. E um grande terremoto acontecerá, essas são as 7 taças. E aí Cristo vem com os vencedores. Você, diga você. Aleluia. No seu cavalo branco, com a sua espada nas mãos. Julgará aqueles que cuidaram ou que trataram, pela forma que trataram, os filhos que estiveram na grande tribulação.
E aí o Senhor julgará os vivos, vai haver a inauguração do lago de fogo, a prisão de Satanás por 1000 anos, e aí será estabelecido o quê? O milênio, que é onde eu falo tanto, quando você canta, o teu reino vem, você fala, Senhor, vem o teu reino, a gente vai ver a plenitude do reino, quando o Senhor Jesus voltar no seu cavalo branco, eu e você estivermos junto com eles, e nós desfrutarmos desse tempo. Quantos querem reinar com o Senhor? Digam amém! Então os filhos reinarão com o Senhor, todos os filhos reinarão com o Senhor, mas alguns filhos vão ter que passar pela grande tribulação, misericórdia. Eu não quero passar pela grande tribulação. E você quer? Eu quero estar do lado do trono, diante do trono de Deus, enquanto ela acontecer. Satanás será solto, e aí vem um pouco mais adiante, Satanás será solto. Satanás ainda seduz a muitos no milênio, a Bíblia é muito clara no Apocalipse 20, você vê que ainda haverá alguma rebelião da humanidade contra o Senhor. Pode seguir, irmãos. E a definição do destino de Satanás, que nós já sabemos, que é a morte, que é ser lançado no inferno junto com a morte, a segunda ressurreição, o tribunal do grande trono branco e a vitória sobre a morte. E aí nós vamos desfrutar de algo poderoso. Novo céu, nova terra, virá nova Jerusalém. Nós seremos a noiva adornada que encontrará com o Senhor. E o governo eterno do trono de Deus e do Cordeiro será completamente estabelecido. E nós viveremos aquilo que o Senhor planejou para nós vivermos como filhos eternamente. Oh, meu Deus, eu anseio pelo milênio, mas nada será como novos céus e nova terra. Tudo estará concluído. O Senhor fez a sua obra da redenção de maneira completa e plena. E eu e você, aleluia, participaremos disso. Mas o arrebatamento em si, especificamente, no capítulo 12 de Apocalipse, fala de dois aspectos. O arrebatamento às claras, o arrebatamento em secreto e o arrebatamento às claras. Na volta do Senhor Jesus depois da grande tribulação. Vamos falar desse primeiro arrebatamento, porque nós chamamos de arrebatamento, o primeiro arrebatamento é a volta do Senhor logo após a grande tribulação. Pode tirar a linha do tempo aí, que talvez eu peça para você projetar alguns textos bíblicos para mim. Amém? Todo mundo anotou tudo, eu imagino, né? Já tá fácil, né? Dá para fazer uma prova de Apocalipse já da linha do tempo, não é verdade? Aleluia. Se alguém te perguntar, me fale um sinal claro da volta de Cristo que precede o arrebatamento da igreja. O que você pode dizer? Oh, Jesus. Israel ser reconhecido como nação. Israel ser reconhecido como nação é um sinal claro. Amém? Muitas guerras. Então, o primeiro arrebatamento, a volta de Jesus será antes do milênio. Então, o arrebatamento dos vencedores será antes da grande tribulação. Mas o arrebatamento daqueles que serão recebidos por Cristo nos ares, acontecerá ao final da última trombeta, da 7ª trombeta da grande tribulação. Não há uma precisão quanto a isso. Mas vai acontecer no meio das taças, antes das taças, logo depois das taças. É na última trombeta. A última trombeta compreende 7 taças. Então, em algum momento dessa última trombeta, haverá a volta do Senhor junto com os vencedores para vencer e arrebatar aqueles que serão vencedores da grande tribulação. Porque eu vou dizer para você, passar por tudo isso e ainda permanecer na sua fé é coisa para vencedor também. Mas qual que é a necessidade? Eu quero falar um pouco disso com vocês. Quem está com o esboço que eu mandei? Eu mandei uma espécie de boletim para os irmãos. Amém. Vocês têm liberdade de compartilhar, tá bom? Vou tentar fazer isso para todo o culto e os irmãos acompanham junto comigo. Vamos considerar essa necessidade do arrebatamento daqueles que são vencedores. Primeiro, a grande tribulação virá. Mateus 24, 21 a 22. Se puder projetar, é bênção. Mateus 24, do 21 ao 22, diz o seguinte. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio no mundo, até agora, não tem havido e nem haverá mais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Diga comigo, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Ora, a gente enxerga que naqueles dias de grande tribulação e de grande provação, os dias serão abreviados. Por quê? Porque haverão escolhidos. Haverão pessoas que o Senhor ainda vai salvar. E a primeira necessidade é porque ela virá. Diga comigo, a grande tribulação virá. E Deus que me livre participar da grande tribulação. Quando a gente pensa sobre isso, né? Uma das figuras que vem clara na minha mente, eu nem sei se eu vou descrever ela claramente, mas são os gafanhotos, com cabelo de mulher, com cara de homem,
com rabo de... com cauda, né? Eu falo rabo. Cauda de escorpião. São demônios terríveis assolando as pessoas na terra. Você quer ver isso? Eu brinco, né? Que os irmãos, as irmãs e os irmãos que têm dom de visão, é muito bom ver anjo voando, né? Mas quando você vê um demônio esquisito do teu lado na situação, é aquela coisa terrível, opressiva, né? Alguém já viu um demônio aqui? Os irmãos estão até com temor de falar. Pois é. Eu já tive a experiência. Nunca vi assim, ó, um demônio. Eu tenho a descrição bíblica, então ela me faz, né? Mas a descrição de Apocalipse é plenamente cabível quando a gente percebe os dons fluindo na vida da igreja. Então, mas você percebe, você tem discernimento quando eles estão. Só de perceber o ambiente onde está repleto de demônios, o ambiente pesa, a coisa cai, o negócio fica difícil. Você imagina como será na grande tribulação. Virá. Por que a necessidade? Porque ela virá, a grande tribulação virá como um laço sobre todos os habitantes da terra. Lucas 21, 34, 35 diz assim: acautelai-vos vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e embriaguez e das preocupações do mundo. Diga comigo, preocupações do mundo. E para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Diga, como um laço. Pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Então todos que estiverem sobre a face da terra correm o risco de viver esta experiência. Correm não, viverão essa experiência. Você corre o risco hoje. Mas se você estiver aqui depois do arrebatamento, você certamente viverá como um laço. Os laços do diabo são mencionados. A dissipação, a bebedice, a ansiedade da vida. E aqui nesse texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, diz: não fique sobrecarregado também com as preocupações deste mundo. As preocupações deste mundo falam exatamente daquilo que nos tira o foco completamente de viver a vida que Deus nos propôs a viver. Muitas vezes nós abrimos mão de edificar de maneira apropriada e adequada, porque nós estamos sobrecarregados com as preocupações deste tempo. Deus quer livrar você de todo o peso, para que você viva uma vida leve e seja arrebatado quando Ele voltar. Não fique preso nas questões desta vida. Se livre, como diz lá em Filipenses, se livre de todo embaraço. Se livre de todo peso, se livre de todo pecado. Abra o teu coração, seja leve, porque Jesus está voltando e você tem que ser arrebatado aí. Tem se você quiser, né? Tem se isso queimar no teu coração. Tem se você amar a volta do Senhor. Eu falo aqui, eu creio que eu falo para filhos. Virá como um laço, mas também a provação virá sobre toda a terra. Está em Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Digo, o mundo inteiro. Para experimentar os que habitam sobre a terra. A provação que há de vir sobre toda a terra é a grande tribulação e é a última trombeta. Mais uma questão da necessidade do arrebatamento. A destruição, como dor de parto, vai sobrevir sobre aqueles que falam de segurança e paz. Em 1 Tessalonicenses 5:3, a Bíblia diz o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. O mundo, antes da grande tribulação, terá um tempo, dois tempos, são 3, e metade de um tempo, que são 3 anos e meio, 1266 dias, onde o mundo experimentará paz. E depois o mundo experimentará a grande tribulação em todas as suas dores. Então, as pessoas estarão falando de paz. O que você mais tem ouvido hoje? O que você tem visto no palanque de marxistas e comunistas declarados? Pastores, dizendo, vamos orar por aqueles que estão lutando por causas maiores e que estão sendo injustiçados pela nossa justiça humana. Está havendo uma preparação para um governo mundial onde pastores, judeus, rabinos, católicos, pais de santo, padres e por aí vai, todos se unirão dentro de um mesmo propósito, porque deve haver uma paz mundial. E a Bíblia fala que quando todos estiverem falando de paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Uau!
para os filhos, por causa do amor pelos filhos, e por causa da grande provação que virá sobre a terra, haverá o arrebatamento, e nós estaremos com o Senhor no meio desse caos. Aleluia! Eu sei que esse assunto não traz só regozijo, traz, por isso que eu disse para você, traz reflexão. Aonde será que eu vou estar nessa hora? Olha para a cara da pessoa do teu lado e veja se não está escrito isso na cara dela. Aonde é que eu vou estar? O que eu vou estar fazendo? Outra necessidade do arrebatamento da igreja é que o diabo descende sobre a terra com grande ira, como um ai para a terra e para o mar. Haverão 3 ais de ai na última taça, que faz parte da última trombeta mencionada em Apocalipse. E o diabo será liberado para agir na terra nesse tempo final da grande tribulação. Então há uma grande necessidade do arrebatamento, porque o diabo estará solto na terra. Apocalipse 12:12 diz: por isso festejai os céus. Diga comigo, festejai os céus. E vós que neles habitais. Aleluia, estaremos nos céus. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Uau! Meu Deus, que dias terríveis serão esses. E o grande dragão fazendo guerra contra o restante dos descendentes da mulher. No capítulo 12 de Apocalipse, é narrada a figura do grande dragão, que era a antiga serpente. A Bíblia fala claramente isso, dessa simbologia. E eu não mencionei isso, não pretendo falar muito profundamente sobre isso, mas é o seguinte: Apocalipse é um livro de tipos, de a grande alegoria, de grande... fugiu a palavra agora, meu Deus do céu. De símbolos que apontam exatamente para aquilo que vai acontecer nesse tempo do fim. E o grande dragão é a antiga serpente do Éden. A mulher é o povo de Deus na sua totalidade, que é a igreja e os judeus que serão marcados e selados pelo Senhor. E a igreja de todos os tempos. E o filho varão, que é mencionado no capítulo 12 aqui. Mas olha só especificamente o que está acontecendo. O grande dragão, que é Satanás solto na terra, fará guerra contra a mulher. Apocalipse 12:17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Está aí projetado? Leia, por favor. Então, o que vai acontecer? O que o dragão vai fazer contra a mulher? Pelejar contra os restantes da sua descendência. Por quê? Porque o filho varão já terá sido arrebatado para diante do trono de Deus. Calma aí que você vai me entender melhor. Mas é muito importante que nesse ponto você entenda o quê? Quem é a mulher? O povo de Deus. Quem é o dragão? O diabo. E quem é o filho varão? Os que serão arrebatados para diante do trono de Deus. E serão guardados. Mas mesmo assim a mulher fará guerra, o dragão fará guerra contra a mulher. A besta, o anticristo, vai guerrear contra os santos e os vencerá. Apocalipse 13:7, leia aí. Vencerá quem? Aqueles que estarão aqui, né? Vamos lá? Foi-lhe dado. Uau! Então haverá vitória do anticristo sobre aqueles que estarão aqui. E aqueles que estarão aqui, os muitos crentes que estarão aqui poderão ser martirizados por causa de crer no Evangelho de Cristo, por causa de crer no Senhor. Nós não estamos aguardando esses terríveis fatos. Eu só estou trazendo para você algo que é uma realidade que vai acontecer. Mas nós não esperamos viver e passar por isso. Nós queremos estar com o Senhor no arrebatamento da igreja. Isso é para filhos. O Senhor, Ele te ama tanto que Deus te ama tanto que enviou Jesus para que você pudesse ter a oportunidade de ser arrebatado e livre dessa grande provação. Quantos podem dizer amém por isso? Então nós estamos aguardando o arrebatamento para sermos completamente livres dessa perseguição. Mas além da necessidade do arrebatamento, há uma promessa. Há promessas da parte de Deus sobre isso. Jesus, quando estava com os discípulos na última ceia, Ele disse: tomai a ceia, tomai do pão, tomai do cálice, em memória de mim, até que eu faça o quê? Que eu
Venha. Nós falamos isso pelo menos todo mês. O Senhor voltará. A grande promessa que nós temos é que Ele voltará para buscar a sua igreja, a sua noiva preciosa, os seus filhos amados. E nós somos esse povo. E eu tenho certeza que esse caldo vai engrossar. O Senhor ainda acrescentará muitos filhos. Muitos serão salvos e você é o canal de bênção para que muitos outros engrossem as fileiras dos santos arrebatados que virão. Esta é a promessa, esta é a palavra, esta é a revelação dos últimos dias. Nós cremos numa graça salvífica que nos alcançou e nos libertou da morte eterna e, portanto, nós propagaremos aonde o Senhor nos enviar esse evangelho da graça vivo e salvífico, que tem poder para transformar a prostituta em mulher santa, o ladrão em homem honesto, o perdido em alguém que se achou e se encontrou, aquele desesperançado que não tinha nenhuma perspectiva de vida, se transformar em alguém respeitado na sociedade, os mendigos em homens e mulheres saciados na sua fome, aqueles que têm falta de amor e que se sentem desesperados todos os dias e encontrarem o amor de Deus. É esta palavra que eu e você fomos levantados para pregar, porque o nosso coração clama: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, eu quero o Senhor, eu preciso encontrar o Senhor. E muitos engrossarão essa fileira comigo e com você quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Você faz parte disso, e em nome de Jesus, como anjo da igreja, como aquele que o Senhor tem colocado por sua graça e misericórdia, eu, em nome de Jesus, intercedo por vós, porque Cristo intercede por nós, e nós levaremos grandes fileiras conosco aos céus, e reinaremos com o Senhor. Aleluia! Aleluia! Essa é a palavra que deve queimar no nosso coração, e quando nós temos revelação disso, tudo perde o valor. Toda vez que eu penso nisso, toda vez que eu medito sobre Apocalipse, eu lembro de uma canção que toda vez eu também compartilho com você. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim na viração do dia. Aleluia. Oh, aleluia. Ouvir a tua voz e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade, Senhor, de te ver aqui e de voltar ao jardim da inocência, de passar todas as dispensações. O Senhor me criou para o tempo da dispensação da graça, do amor do teu Filho. Virá a dispensação do milênio, mas depois disso virão novos céus e nova terra, e eu estarei com o Senhor eternamente. A nova Jerusalém edificada, onde não haverá hipótese alguma ranger de dentes, onde não haverá, em hipótese alguma, lágrimas, não haverá morte, não haverá dor, não haverá destruição, não haverá injustiça social, não haverá nada que não esteja completo no reino dos céus. E é por isso que Jesus te ensinou e me ensinou a orar desta forma: venha o teu reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é feita nos céus. Nós viremos a plenitude da vontade de Deus e viveremos em intensidade a plenitude da vontade de Deus quando nós estivermos no milênio e no novo céu e nova terra. Esta é a grande promessa. Mas Lucas 21:36 diz: vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Qual é a promessa? É estar de pé na presença do Filho do Homem mesmo enquanto o caos esteja estabelecido. Diga: eu desejo, eu quero estar de pé na presença do Filho do Homem. Aleluia, quando a grande tribulação estiver acontecendo. Ser guardado na hora da provação. Eu já li isso, mas Apocalipse 3:10 diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Devemos guardar a palavra da perseverança. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Guardemos a palavra da perseverança e vamos descansar na presença do Filho do Homem. E os fatos que acontecerão na grande tribulação: um será tomado, outro tirado. Mateus 24, 39 a 44. Queria que você lesse isso, por favor. Mateus 24, 39 até o 44. Vamos lá? E
Mas considerai isto: se o pai de família vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia. Pode ser agora. Pode ser agora. O Senhor pode voltar agora. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Ah, pastor, mas você acabou de falar que tem uns sinais aí. Cuidado, hein? Que você vai ficar fazendo uma régua aí do tempo. Vai ajustar só depois que Israel for reconhecido como nação. E o tempo pode acabar para você antes de Jesus voltar. Cuidado. Estejai apercebido. Diga comigo. Estejai apercebido. Aleluia. Um outro fato, claro. O filho varão vai ser arrebatado. Apocalipse 12:5 diz. Leia aí, por favor. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem é esse filho varão? É parte da mulher. É parte da mulher que é a totalidade da igreja. Mas quando ele nasce, parte dele é tomada e vai para onde? Foi arrebatado para diante do trono. Quem estará diante do trono? Os que vencerem. Aqueles que foram arrebatados. Então isso deixa muito claro para nós que haverá dois momentos. E que haverá o arrebatamento e a volta do Senhor, e outros serão arrebatados com ele nos ares, depois da grande tribulação. Então, o filho varão é aquele que é arrebatado antes. Aquele que está diante do trono do Senhor antes. E a mulher passa toda a tribulação fugindo para o deserto. Vou falar disso mais um pouco. Mas qual é o momento que acontecerá? Vai ser antes da grande tribulação. Apocalipse 3:10 já ali fala sobre isso. Vai ser antes dos 3 anos e meio. Apocalipse 12, do 5 ao 6. Vamos ler 2 textos agora. Vamos lá? Nasceu-lhe, pois... Amém. Para só um pouquinho aí, que esse texto já li, não falei algo importante. Diga comigo assim, há de reger, vamos juntos? Todas as nações com cetro de ferro. Quem vai reger as nações no milênio? Cristo com os seus filhos. Amém? Está claro? Está claro quem é o diabo, quem é Cristo, quem é Deus e quem é você nesse cenário? Amém. Quantos serão arrebatados aqui? Amém. Glória a Deus, os irmãos estão mais convictos. Aleluia. Quem tem certeza que é salvo aqui, diga amém. Amém. Agora a convicção aumentou um pouco mais. Aleluia. Isso não é presunção, isso é realidade, é identidade. Olhe para a pessoa do teu lado e fala, eu sou salvo. E fala assim, mais do que salvo, você é arrebatado. Você é arrebatado. Mas o versículo 6 diz o seguinte, vamos lá. A mulher, vamos lá? A mulher, porém, fugiu para o deserto. Durante 1200 e... Versículo 14 agora, por favor. Para a gente remir o tempo. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse... Dá uma pausa, uma repetição do tempo em que isso vai acontecer, o momento, na grande tribulação. Primeiro, 1260 dias. Depois, um tempo, tempos, que são 2 tempos, e a metade. Isso fala de 3 anos e meio, metade da Septuaginta que Daniel profetizou lá atrás. Amém? Vamos avançar para o versículo 17 agora. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. O que o dragão fez? Irou-se contra a mulher e pelejou contra o restante da descendência. Ou seja, a outra parte da igreja que ainda não foi arrebatada. Daqueles que serão vencedores da grande tribulação. Então, essa é a situação, esse é o contexto, é isso que vai acontecer. E qual é o lugar onde isso vai acontecer?
Para onde serão arrebatados? Para onde seremos arrebatados? Lucas 21, 36, eu já li com você. Diga comigo, para estar em pé na presença do Filho do Homem. Glória a Deus. Você será arrebatado para estar com o Senhor enquanto acontecer a grande tribulação. Leia de novo a parte B do versículo 36 de 21 de Lucas. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Diga de novo. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Aleluia. Portanto, vigia, irmão. Vigia, irmã. É assim que começa o versículo. Vigiar em todo tempo, orai. Estar na presença de Deus, porque um dia você vai estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém. Glória a Deus. Quando sua mãe falar para você assim, vigia. Toda vez que eu saía de casa, minha mãe falava isso para mim, vigia. Vigia. Às vezes eu não sei se eu vigiava apropriadamente. Mas às vezes alguém vai dizer para você, vigia. Vigia onde você vai. Vigia com aquela companhia. Vigia com aquela amizade. Vigia, vigia, vigia. Se alguém está dizendo isso para você, é porque ele percebeu que aquilo talvez está tirando você do foco. Está movendo você para onde não devia mover. Portanto, vigiar nunca é demais. Vigia. Não seja um doente, condenado e culpado e cheio de peso nas costas desnecessário. Mas vigia, porque vai chegar um tempo em que não vai nem precisar mais vigiar, porque já passou. O Senhor quer te levar com Ele, aleluia, para estar diante do trono, aleluia. As condições, para eu terminar esse meu compartilhamento com você, as condições para você ser arrebatado. Primeiro, vigiar e orar sempre. Segundo, vigiar e estar pronto. Lê comigo Lucas 12, 35, por favor. Lucas 12, versículo 35. Podemos ler? Vamos ler até o versículo 40, tá? Cingido esteja... Força, irmãos. Encontre o quê? Segue. Em verdade. Aleluia. Aleluia. Vigiar é uma condição para participar do arrebatamento, sabe? Você pode ficar atemorizado por conta de ouvir coisas assim, porque talvez você tenha algumas dificuldades ainda, até com pecado, ou com alguma falha de caráter, ou alguma coisa que te atormenta. E você fala, meu Deus, se Jesus voltar agora, eu pequei ontem, aí o que vai acontecer comigo? Para onde eu vou? Por que as pessoas às vezes não têm certeza de que são salvos? Porque elas acham que a salvação é por um merecimento, por uma prática tão pura e simplesmente humana. Isso não é a verdade do Evangelho. Nós somos salvos por causa da cruz de Cristo, porque Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser feito o quê? Justiça de Deus. Amém? Quantos compreendem isso? Amém? Agora, quando você tem uma motivação no seu coração, que bate de frente, que vai de encontro a essa verdade da palavra de Deus, você está profanando a cruz de Cristo. Então, quando você peca com uma intenção constante e impura no coração e não tem revelação do amor de Deus, eu sinceramente tenho dificuldade de entender que você entendeu o amor de Deus. Mas quando você cai, quando você falha, alguém aqui falha, só para eu saber assim, se sou só eu, né? Não sei, às vezes sou só eu. Mas a motivação do teu coração se mantém pura e imaculada,
E você sabe que diante de Deus a tua resposta não é aquela, e que você precisa ser transformado ainda no teu caráter, no tratar com os irmãos, no tratar com a sua esposa, no tratar com o seu marido, no tratar com seus filhos, no tratar com os seus pais. O Senhor conhece a motivação do teu coração. Ele sabe que talvez muitos de nós ainda não estejamos prontos para ser tomados, não estejamos maduros o suficiente. É muito interessante que no momento da ceifa, aquele texto mencionado de Apocalipse, o Senhor fala com um anjo que é, Deus fala com um anjo, que é Jesus, mencionado como um anjo por João, que ele tem uma grande foice e fala, a colheita agora está madura, pode ceifar. Então pode tomar aqueles que faltam. Então, nós vivemos um processo de amadurecimento. Porque a fruta madura, você já viu fruta muito madura? O que acontece com ela? Tem fruta que fica tão madura que ela cai. Quando está bem madura, está fácil de tirar. Quando está verde ainda, está ruim de tirar. Já viu banana verde? Come banana, tenta tirar do cacho a banana verde. É aquela coisa difícil. Mas quando ela está bem madurinha, ela sai só. Ela se abre para você e fala, vem em mim. A banana, né? É isso, quando nós estamos maduros, nós vamos falar para o Senhor. Falar, Senhor, vem que eu estou maduro e pronto. Mas muitos de nós ainda não estamos maduros. Muitos de nós estamos num processo. Mas você sabe que até isso aponta claramente para o amor de Deus. Ele quer te tornar alguém maduro para que você possa ser arrebatado. Nós estamos tendo a oportunidade de ser amadurecidos. Então não carregue sobre você condenação e culpa, porque esse é o papel do diabo. Condenar e culpar, condenar e culpar, condenar e culpar, para que você fique no inferno. Mas você não é alguém que anda debaixo de condenação, porque você está em Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, mas a certeza da vitória, a certeza da graça de Deus. Guarde o teu coração, guarde a tua motivação, porque você pode fazer tudo certinho. Pode fazer tudo certinho. E ter alguma coisa no teu coração que macula a tua motivação e você vai ter problema para a eternidade. Vale a pena? Responda para mim se vale a pena ou não. Nós precisamos vigiar desta forma. Diga para a pessoa do seu lado assim, vigie com o teu coração, irmão. Vigie, irmã, com o teu coração. O teu coração é mais importante do que a sua atitude, muitas vezes. Porque às vezes você faz alguma coisa como alguém imaturo. E não como alguém sabidamente maduro o suficiente para discernir aquilo. E Deus pesa essas coisas, Deus olha para a nossa motivação e para o nosso interior. Isso é muito sério. E é por isso que a Bíblia fala que esse dia do julgamento será um dia de grandes surpresas. Será um dia em que nós veremos coisas que nós não acreditaremos. Por causa da motivação do coração de muitos. Esses dias eu vi um cantor, Tim, canadense, que eu vou guardar o direito de não falar o nome dele. Não preciso, né? Já falei coisa demais aqui. E ele estava cantando o Reckless Love, que é o que a gente está cantando bastante. Toda a igreja canta agora. Oh, impressionante. E esse menino já fez uma barbaridade de arruaças por aí. E há uns 2 anos atrás eu vi ele com um ministro, um pastor. E esse pastor tinha ido buscar esse rapaz numa boate em Londres. E aí depois eu falei, meu Deus, o pastor estava na boate, Jesus. Se a moda pega, vai virar um problema, né? Mas ele ainda estava perdido nessa época que eu vi, né? Completamente perdido, fazendo um monte de coisa. Só que o que aconteceu de lá para cá? Isso que eu estou falando não é um julgamento, é só observando o fato. Eu não vou julgar nada, só vou mostrar o que eu vi. E aí, de 2 anos para cá, as arruaças pararam desse rapaz. Não sei se você percebe. Se você já sabe de quem eu estou falando. As arruaças pararam. E agora ele apareceu cantando um cântico. Um tempo atrás eu ia falar assim, aqui, nada, que rapaz, que essa vida torta dele, picha muro de hotel no Brasil, faz um monte de arruaça, joga urina pela sacada do hotel e desrespeita as próprias fãs, e agora vem cantar, ó, impressionante, ousado amor de Deus. Mas é fato que o comportamento da vida dele começou a mudar. Você percebe que... Aí eu olhei assim e falei, meu Deus do céu.
eu posso estar lá nos portais eternos, sendo recebido por Cristo, e esse rapaz pulando do meu lado de alegria e fala, eu encontrei a salvação em Cristo Jesus. Isso dá que sentimento no seu coração? De alegria ou de falar, caramba, esse cara fez tanta coisa que eu não fiz e ele está aqui comigo? Isso é um absurdo. Senhor, já que estamos diante do trono e para ser julgado, acho que o Senhor devia ter visto melhor essa situação. Afinal, olha eu e olha ele. Qual é a motivação do teu coração? O que você pensa? Seu coração move de amor, porque eu tenho certeza de uma coisa, Jesus ama esse rapaz. Mas ama mais do que você pode imaginar. E ele ama tanto esse rapaz, como ele ama você também. Ama mais tanto do que você pode imaginar. Se a gente conseguisse entrar na mente do Senhor, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Quem pode compreender a mente do Senhor? Quem pode desvendar os grandes mistérios que estão no coração de Deus? E aí eu diria como um bom pentecostal, assembleano, é mistério. Mistério de misteriondas. Aleluia. Haverão muitos mistérios desvendados na eternidade. Mas você sabe de uma coisa? O que eu mais quero? Não me importa. Assim, me importa. Eu quero ver vocês todos lá. Eu quero estar lá junto com você e desfrutar disso e voltar com o Senhor e guerrear e disputar o Armagedon com Ele. Disputar com Jesus é bom demais. Sabe por quê? Porque nós vamos só assistir Ele vencer. Porque a Bíblia fala que Ele vem para vencer. Então, esse jogo é gostoso de jogar porque eu tenho certeza que nós já ganhamos. Essa guerra é gostosa de batalhar porque é uma batalha vencida. Nós somos, aleluia, somos aqueles... Diferente do que Jó tinha, né? Aquele que tem um advogado que advoga por nós e que já resolveu a questão. E somos militares de um exército que tem um general que é Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso vai ser poderoso. Mas uma coisa que você tem que fazer mais do que checar a motivação do seu coração é ter como principal motivação amar a vinda do Senhor. Diga comigo, amar a vinda do Senhor. Projeta para nós, por favor, 2 Timóteo 4:8. Por favor, os irmãos podem ler? O que está reservado para aqueles que amam a vinda do Senhor? A coroa da justiça. O qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim. Diga, não somente a mim. Mas a todos que amam a sua vinda. Eu pergunto, você ama a vinda do Senhor? Então tem uma coroa reservada para você. Você ama a vinda do Senhor? Tem uma coroa reservada para você. Você ama a vinda do Senhor? Tem uma coroa reservada para você. Aleluia. Guarde a palavra da perseverança. Ame a vinda do Senhor. Cheque constantemente. Não é se você está em pecado, mas qual é a motivação do teu coração. Porque ela pode ser mais pecaminosa do que um pecado explícito. Cheque constantemente isso diante de Deus. E vigie. Porque Deus quer fazer de você um vencedor, uma vencedora que reinará com Ele eternamente.